O meu pronunciamento, quando indagado pela imprensa a respeito desse projeto que tramita na Câmara dos Deputados, é primeiro, evidentemente, como presidente do Senado, de respeito às proposições legislativas da nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados. E dizia que eu devia me aprofundar no mérito e no conteúdo para poder ter uma opinião formal em relação a esse tema pela presidência do Senado Federal. Mas desde logo já me antecipei, dado o tema que ele versa, aborto, gravidez decorrente de estupro, que isso evidentemente jamais viria, na hipótese de aprovação pela Câmara dos Deputados, diretamente ao plenário do Senado Federal. Esse compromisso eu reafirmo publicamente, às senadoras mulheres inclusive, de que ao chegar ao Senado eventualmente um tema dessa natureza, ele será submetido às comissões próprias do Senado Federal para que haja o debate que Vossa Excelência, inclusive, expressa muito bem aqui no plenário do Senado nesse instante. E, em segundo lugar, que um tema dessa natureza, de fato, é muito importante ouvir a posição das senadoras mulheres. Nós temos uma bancada feminina que eu tive a honra e a satisfação de criar no Senado Federal em 2021, quando assumi a presidência do Senado, que, entre outras missões relevantes, há inclusive essa, dos direitos das mulheres e de um tema dessa natureza que, evidentemente, toca de maneira muito profunda as mulheres brasileiras, aqui representadas por todos, mas de maneira muito especial pela bancada feminina do Senado Federal, hoje liderada pela senadora Leila Barros. E disse também na minha entrevista, e reafirmo aqui publicamente, algo sob o ponto de vista técnico, jurídico e político. Despido de qualquer sentimento outro que não seja esse, despido inclusive de aspectos de valores morais, éticos e religiosos. Cada um tem a sua e cada um tem o seu posicionamento e nós temos que respeitar todos os posicionamentos. Mas há uma lógica jurídica derivada de uma legislação concebida no Brasil que estabelece o aborto como crime. Essa é a realidade. E diversas manifestações, inclusive, é muito importante não confundi-las entre uma dúvida sobre se aborto deve ser permitido ou não permitido. Essa dúvida havia recentemente, em agosto do ano passado, com uma pauta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre a qual eu me pronunciei, inclusive, porque achei indevida, porque não é papel do Poder Judiciário decidir sobre a criminalização ou não do aborto no Brasil. Esse é um papel do Legislativo e da política brasileira assim decidir, e me posicionei nesse sentido naquele instante, reconhecendo que a legislação penal brasileira define o aborto como crime, tanto o aborto provocado com o consentimento ou sem o consentimento da gestante, com gradações de penas. Então, há uma lógica, a proibição do aborto na lei penal, isso é uma lógica que a senadora Soraya subiu à tribuna ali para dizer a respeito dela, e não é isso que está em jogo. E se em algum momento teve essa discussão, quando houve aquela discussão sobre a legalização da interrupção da gravidez, até 3 meses de gravidez, etc., e muitos aqui se manifestaram contrariamente, sobretudo porque vindo do Poder Judiciário e não de uma discussão política no âmbito do Poder Legislativo. Mas essa mesma lei que define o aborto como crime também define causas e circunstâncias em que se deixa de punir a mulher ou quem pratica o aborto, que é nas hipóteses legais da gravidez que gere risco de vida para a mãe e da gravidez decorrente do ato violento e abominável que é o estupro, que é um crime hediondo. Então, essas situações garantem a interrupção da gravidez, a lei penal assim decide que garante a interrupção da gravidez. E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no passado uma terceira causa, que é a anencefalia, que é a não expectativa de vida, capaz também de gerar e de não punir a mãe que pratica o aborto. Então, nós estamos discutindo, nesse instante, um tema relativo à questão do aborto decorrente de estupro, quando, na verdade, a lei já define que a gravidez decorrente de estupro, evidentemente, pode ser interrompida sem que isso gere uma consequência jurídica para a mãe. Evidente que uma mulher estuprada, que uma menina estuprada, ela tem o direito de não conceber aquela criança. Essa é a lógica penal, respeitados os entendimentos religiosos que hajam, mas essa é a lógica política e jurídica estabelecida no Brasil. Quando se discute
quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto, em qualquer momento, a um crime de homicídio, que é definido pela lei penal como matar alguém, isso de fato é, me perdoe, uma irracionalidade. Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade de se punir a título de homicídio, que pressupõe matar alguém com vida, gerada após o parto, com o aborto. A lei penal distingue muito claramente o que é aborto e o que é homicídio. Essa inovação muito infeliz, ela inclusive coloca em xeque a própria ciência do direito penal. O direito penal é uma ciência, não é uma vontade de nós legisladores simplesmente fazer aquilo que nós achamos que tem que acontecer. Há regras, há base empírica, há direito comparado, há uma lógica, há uma proporcionalidade de pena. Imagine punir aborto com pena de 6 a 20 anos equiparado a homicídio. O que nós vamos fazer com o próprio crime de homicídio? O que nós vamos fazer com outros crimes, como o próprio estupro? Então, de fato, nós temos que ter responsabilidade penal ao legislar em matéria penal. A defesa sobre se aborto deve ser permitido ou não, essa é uma discussão política que se trava, se a interrupção da gravidez deve se dar até determinado prazo ou não, isso é uma outra discussão política, mas equiparar aborto ao homicídio é, de fato, uma irracionalidade sobre todos os aspectos. E eu acho que essa ponderação nós, de fato, temos que fazer. Eu acho que todos tinham que colaborar nessa compreensão, porque é plenamente possível defender suas teses, defender suas causas, com argumentos e com um mínimo de racionalidade e de razoabilidade. E esse projeto, da forma como está concebido, de fato, definitivamente não me parece minimamente viável. Obviamente que eu respeitarei, caso chegue aqui, vou mandar para as comissões, ele vai ser discutido, é direito dos senadores decidirem, não é? Mas, de fato, da forma como ele está sendo tratado, com uma equiparação legal entre homicídio e aborto, me parece que toda a academia, toda a doutrina, todos os juristas e grande parte da população vai reconhecer que isso não é possível. Então, nós temos que ter, na defesa das nossas causas, todo o direito de todos os argumentos possíveis, mas algum limite, inclusive ético, na abordagem desse tema, sobretudo sacrificarmos as ciências do Brasil e o direito penal, que é uma ciência posta à solução de conflitos e não à criação de conflitos.